Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 11. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, curta se gostar do vídeo e toque no sino para que você possa receber novos vídeos e assim muitas pessoas possam ser alcançadas por esses vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que a Igreja de Cristo crescia e agora se expandia para as províncias romanas. E que houve um gentio, um estrangeiro chamado Cornélio, onde ele teve uma visão de um anjo do Senhor pedindo para que ele fosse até Jope, mandasse umas pessoas até Jope para chamar Pedro. E Pedro também teve a visão de que ele teria que ir até Cesareia, onde estava esse centurião Cornélio, esse gentil, para que ele pudesse levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e que a família daquele centurião e as pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho pudessem ser salvas. E foi o que aconteceu. Pedro teve essa visão e o Espírito Santo o dirigiu até a cidade de Cesareia, onde lá houve a descida do Espírito Santo, assim como aconteceu no livro de Atos, capítulo 2, onde a igreja, os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus, inaugurando ali a igreja de Cristo aqui na terra. E agora no capítulo 11, a gente vai ver que a expansão do Evangelho de Jesus Cristo agora vai além de fronteiras, além da Judéia, além de Israel, mas vai para as outras províncias para chegar na Ásia, até os dias de hoje, onde ele chega, o Evangelho de Jesus Cristo, onde ele chega e quando há arrependimento de pecados, quando as pessoas procuram encontrar esse Cristo que muitas das vezes as pessoas pensam que está tão distante, mas ele está do seu lado. Bastando para isso que você reconheça ele como seu Senhor e Salvador e se arrependa dos seus pecados para que haja uma conversão genuína, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar em você, fazer morada, transformar, arrancar esse teu coração ruim e te dar um novo coração. O que Jesus falou para Nicodemos, que é o novo nascimento, é a pessoa nascer de novo através da água e do Espírito, como Jesus Cristo nos deixou esse legado. Então aqui no capítulo 11, a gente vai ver que Pedro, ele retorna a Jerusalém. E quando ele retorna a Jerusalém, os discípulos que estavam em Jerusalém, que na sua maioria que estavam lá em Jerusalém, eram judeus, que agora estavam convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Eles questionam Pedro, porque Pedro entrou na casa de um estrangeiro, porque na lei judaica, para o judaísmo, era impuro você entrar na casa de um estrangeiro e, além do mais, comer com eles. Foi o que aconteceu com Pedro. Então Pedro vai explicar aos líderes de Jerusalém que os fatos que aconteceram foi que o Espírito Santo de Deus, através de um anjo do Senhor, que apareceu para Cornélio e também para Pedro, para que Pedro fosse até em Cesareia e levasse a mensagem de Jesus Cristo para os gentios, ou seja, os estrangeiros. E que o Evangelho, e que Jesus, e que Deus, ele não tem acepção de pessoas, ou seja, o Evangelho é para todos, não só para judeus. E aqui os líderes de Jerusalém vão ficar felizes por causa desses fatos que Pedro levou até eles. Vamos aqui dar início ao capítulo. Aqui é uma defesa que Pedro vai fazer lá em Jerusalém, quando ele é interrogado sobre ter ficado lá em Cesareia, na casa de gentios e comido com eles. Ouviram os apóstolos
e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Os gentios, os estrangeiros, somos nós que não somos judeus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram judeus seguidores de Jesus Cristo, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Pedro, porém, começou a contar-lhe ordenadamente, dizendo: estava eu orando na cidade de Jope, quando tive num arrebatamento dos sentidos, ou seja, uma visão, vi um objeto com um grande lençol que descia do céu, que vinha até perto de mim. Aqui ele está relatando o que aconteceu no capítulo anterior, no capítulo 10. Fixando nele os olhos, vi animais da terra, quadrúpedes, selvagens, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, respondi: de maneira nenhuma, Senhor. Nunca em minha boca entrou coisa alguma impura ou imunda. A voz, porém, respondeu-me do céu pela segunda vez: não chames tu impuro ao que Deus purificou. Aconteceu isso 3 vezes, e então tudo voltou a recolher-se ao céu, recolher-se no céu. Na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens, que me foram enviados de Cesareia. Disse-me o Espírito que fosse com eles, e nada duvidasse. Também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira em pé um anjo em sua casa, o qual dissera: envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Aqui ele está falando sobre o Espírito Santo de Deus que desceu no dia de Pentecostes. Como ele fala aqui no princípio, são os discípulos que receberam o Espírito Santo, os primeiros a receber. Portanto, lembrei-me então que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles essas coisas, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Aqui a gente viu uma coisa muito importante sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que, em primeiro lugar, não existe acepção de pessoas, porque a salvação é pela fé no nome de Jesus Cristo e no arrependimento. Deus dá a cada um de nós a fé conforme a sua vontade. E quando nós nos arrependemos, quando nós não confiamos nos homens, quando nós olharmos para nós mesmos e observamos da nossa maldade, do que a gente é capaz, do nosso pecado, e a gente se sente envergonhado, se sente uma pessoa incapaz de chegar a Deus, é aqui onde você realmente chega para Deus e se arrepende de tudo que você fez de ruim na tua vida, porque diariamente a gente comete pecados. E é nessa submissão em que Deus ouve a nossa oração e Deus nos concede o Espírito Santo de Deus para habitar, para nos transformar, dar esse novo coração, e nós, através de
do Espírito Santo de Deus, possamos diariamente ter essa comunhão com Deus e Ele vai transformar o nosso caráter, muito parecido com o caráter de Cristo, sendo que nós continuamos ainda pecadores. Jesus não era pecador, mas Ele lavou os nossos pecados com o seu sangue naquela cruz. Mesmo nós sendo pecadores, Jesus nos faz justos por causa dele, que era justo, e foi sacrificado. Um justo foi sacrificado na cruz para que ele pudesse resgatar a humanidade perdida, aqueles que estão condenados ao inferno. Então, a salvação vem através do arrependimento de pecados, da confissão de que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, e você recebe o Espírito Santo de Deus, que vai te dar discernimento diariamente do que é correto e o que não é correto, com base nas palavras do Senhor que estão registradas nas Escrituras, do próprio Jesus Cristo, que diz: amai ao próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que você passa a amar o teu próximo como a si mesmo, você vai perdoar, você não vai ficar com mágoas no coração, e assim o Evangelho de Jesus Cristo chegou aos gentios, chegou aos estrangeiros, chegou a todos nós, e nós temos essa liberdade, nós temos essa alegria de saber que Jesus está conosco quando nós nos entregamos de fato e de direito. E aqui você viu que os judeus ainda estavam naquele princípio da religiosidade, porque o que acaba com o homem é a religião, é a religiosidade. Na verdade, Jesus não trouxe nenhuma religião. Jesus desceu do céu para visitar a humanidade e trazer o que é ser uma pessoa aos olhos de Deus, tirando essa imundície que existe entre nós e sendo lavado pelo sangue de Jesus, pois é com o sangue de Jesus que há transformação, é que o Espírito Santo nos transforma. E assim nós possamos ter diariamente essa comunhão com Deus através da oração, ter uma comunhão com os irmãos em Cristo, para que possamos ser fortalecidos, e leitura diária da Palavra de Deus, a Bíblia, porque ela a cada dia nos renova, através dos ensinamentos de Jesus Cristo e de seus profetas, ok? Continuamos aqui do versículo 19. Aqui a gente vai ver que há a fundação da primeira igreja cristã fora da Judéia. Aqui vai ser na província romana, lá em Cesareia, onde aconteceu, lá em Antioquia. Lá em Antioquia vai ser o local, lá na Síria, antiga Síria, Antioquia era uma cidade que era na Síria, província romana, e onde pessoas foram alcançadas quando o Evangelho de Jesus Cristo chegou lá. Versículo 19. Ora, os que foram dispersos pela perseguição desencadeada pela morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos os que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente.
Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Aqui uma coisa muito importante e interessante é que os cristãos, aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles ficam cheios do Espírito Santo de Deus. Além deles estarem salvos pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, eles passam a levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas, porque o poder de Deus, esse poder sobrenatural, ele traz aos cristãos uma preocupação também para que os cristãos levem a mensagem do Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a palavra. E aqui é relatado que lá em Antioquia, essa província da Síria, uma província romana, tinham muitos gregos e também judeus que tinham fugido da perseguição feita através do Saulo de Tarso, aquele que a gente viu que perseguiu e autorizou a morte do Estevão, lembram? Um dos diáconos, um dos que estava pregando a mensagem do Evangelho, e o Saulo de Tarso foi um dos que autorizou a morte por apedrejamento a Estevão, e começou uma verdadeira perseguição à igreja de Cristo, à igreja do Senhor lá em Jerusalém, que estava crescendo. E aí Saulo de Tarso saiu atrás de perseguir cristãos, e houve uma saída muito grande, fugiram muitos cristãos, fugiram de Israel, de Jerusalém, da Judéia, e foram para essas províncias mais próximas. E ali eles levaram a mensagem de Jesus Cristo, da salvação, que Jesus tinha sido crucificado, morto, sepultado, mas que Deus havia ressuscitado ele dentre os mortos, e que ele era o Messias, e que ele era o Salvador. E ali a mensagem foi chegando a ponto de que o Barnabé foi enviado pelos discípulos de Jerusalém até essa cidade de Antioquia, porque as informações que chegavam a Jerusalém era que lá havia muitas pessoas que receberam o nome de Jesus Cristo e estavam professando a mensagem do Evangelho de Jesus. E ali foi para Antioquia Barnabé, homem cheio do Espírito Santo, e ali quando ele viu, ele se alegrou, ele ensinou, levou a mensagem do Evangelho, assim como nós temos que levar a mensagem do Evangelho àqueles que ainda não conhecem. E lá muitas vidas foram alcançadas, ele corrigiu, ele orientou a igreja, e depois ele foi atrás lá do Saulo, lembra do Saulo? Que era um perseguidor de cristãos e que agora era um perseguido. Ele foi buscar Saulo lá na cidade de Tarso, para que ele pudesse ajudar ele lá em Antioquia a pregar o Evangelho, a ensinar o Evangelho de Jesus Cristo e levar para muitas e muitas pessoas. E foi o que aconteceu. Então a igreja crescia, a igreja se fortalecia e o Espírito Santo de Deus estava presente e era cada vez mais levando pessoas ao arrependimento de pecados. Continuando, versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, anunciou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no reinado de Cláudio, imperador romano. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Assim fizeram, enviando aos presbíteros por mão de Barnabé e de Saulo. Aqui, esse Ágabo, esse profeta que estava lá em Antioquia, ele recebeu uma visão, ele recebeu através do Espírito Santo de Deus uma profecia de que iria haver uma grande fome no mundo. E realmente aconteceu no reinado do imperador Cláudio, que foi em meados da década de 40 da nossa era. Então ali
houve uma manifestação de ajuda dos discípulos que estavam lá em Antioquia para ajudar aos necessitados lá em Jerusalém. E ali houve a arrecadação de mantimentos, de alimentos, tudo o que havia necessidade lá em Jerusalém, porque a Igreja de Cristo estava passando por essa fome, conforme o profeta falou. E ali os discípulos, os apóstolos Barnabé e Saulo arrecadaram junto à igreja de Antioquia e levaram para os presbíteros lá da igreja de Jerusalém. E ali houve essa alegria por parte da igreja de Cristo e se fortalecia a cada dia. Mais e mais pessoas eram convertidas pelo poder do Espírito Santo, através de missionários, através de homens que arriscaram as suas vidas pelo amor de Jesus. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E nós, irmãos, nós temos que ver aqui na terra que esse mundo que Jesus disse jaz do maligno, nós temos que estar procurando ajudar uns aos outros. Aqui você vê que a igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela ajudava os irmãos, os mais necessitados, aquele que tinha uma situação melhor, não deixava o seu irmão necessitado passar fome, passar necessidade. Nos dias de hoje, nós como cristãos, nós temos que procurar não fazer acepção de pessoas, mas sim procurar estar junto das pessoas mais necessitadas, que congregam naquela comunhão com você. A pessoa está passando por necessidade, você tem que ajudar, tem que procurar ajudar uns aos outros, assim como o Senhor nos ajudou. E aqui a gente viu no capítulo 11 que a igreja crescia porque ali o Espírito Santo de Deus fortalecia todo o corpo de Cristo. E muitas vidas estavam sendo alcançadas e foram alcançadas, que a gente vai lá ver lá na frente, na Ásia e nos confins da terra, conforme Jesus havia falado para os seus discípulos. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai. Te pedimos que nós possamos a cada dia buscar a tua palavra através das escrituras, orar, Pai, perante a ti, para que nós possamos ser submissos em tudo que formos fazer nas nossas vidas, ó Pai. Toca nos nossos corações, nos faz ser um cristão autêntico para que possamos estar ajudando uns aos outros, assim como o Senhor quer que nós façamos, ó Pai. Fortalece a tua igreja aqui na terra contra todos esses problemas que ela enfrenta. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.